Essa mulher foi assassinada sentada no sofá da própria sala enquanto conversava com um amigo. O marido dela ouvia a conversa em tempo real pelo tablet da filha de 5 anos que ele tinha escondido dentro do apartamento. A polícia já tinha sido chamada 9 vezes para aquele endereço, e naquela mesma tarde ela finalmente ia registrar a medida protetiva contra ele. Faltavam poucas horas. Essa é a história de uma morte anunciada e gravada. Para entender o que aconteceu naquele sofá, a gente precisa voltar um mês antes do fim, em setembro de 2021. Dentro de um apartamento no 35º andar de um dos prédios mais caros de San Diego, uma mulher está ao telefone com a polícia. Ela se chama Ana e tem 28 anos e acabou de ser agredida pelo marido. Ao fundo da ligação, dá para ouvir ele gritando e xingando ela. Mas tem um detalhe nessa cena que a torna diferente de tudo que você já ouviu nesse tipo de caso. Enquanto Ana pede socorro, o marido está filmando ao vivo para quase 1 milhão de seguidores. Porque o marido de Ana não era um homem qualquer. Na internet, ele se chamava Jim Kidd, um dos comediantes em ascensão do TikTok americano, famoso por um talento específico, as imitações, e a mais famosa delas era a de Tony Montana, o traficante assassino de Scarface. Alright, so what do you call yourself, tough guy, huh? Como se llama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? Ele era carismático, talentoso, fazia milhões de pessoas rirem. Na transmissão daquela noite, esse homem olha para a esposa ao telefone com a polícia e diz: "Você nem é cidadã americana? Diga adeus à sua cidadania, senhorita filipina." E essa ameaça revela a história inteira de Ana, porque Ana era das Filipinas. A família dela estava do outro lado do oceano. Ela tinha conhecido ele anos antes em Okinawa, no Japão. Antes do Jim Kidd existir, ele era só Ali Abulaban, um militar americano. E Ana era descrita pelos amigos como uma garota tímida, meio nerd, que amava videogames. Pessoas próximas de Ana contam que no começo havia muito amor, muitas risadas, mas contam também do primeiro sinal. Ali foi desligado das Forças Armadas depois de uma acusação de agressão e se incomodava toda vez que alguém elogiava a beleza dela. E com o tempo, Ana foi deixando de ser aquela garota contida de antes, postava vídeos dançando, fazia novos amigos. Para qualquer um, era uma mulher florescendo, para ele, era uma ameaça. O ciúme não veio com a fama, ele sempre esteve lá. A fama só deu a ele uma plateia. Eles casaram e tiveram uma filha chamada Amira, de 5 anos. E as pessoas ao redor de Ana começaram a ver as coisas ficarem cada vez piores. A melhor amiga dela conta que 3 meses antes daquela ligação, Ana tirou os óculos escuros na frente dela, o lado esquerdo do rosto machucado, do olho até o lábio. As amigas imploravam para ela denunciar. A resposta de Ana era sempre a mesma: "Não posso, eu amo ele. Talvez a culpa tenha sido minha." Por 3 vezes, Ana fez as malas, pegou a filha e foi para a casa de uma amiga. Nas 3 vezes, ela voltou, até que ele confiscou os pertences dela. Os vizinhos sabiam. Um mês antes do fim, Ana bateu na porta deles pedindo que chamassem a polícia. Desde julho daquele ano, 9 chamados de emergência tinham sido feitos para aquele apartamento. A polícia conhecia o endereço, as amigas conheciam os hematomas, a internet inteira tinha visto a transmissão. Até que em outubro, Ana finalmente falou: "Fora da minha casa." No dia 18 de outubro de 2021, Ana pede que o marido saia do apartamento. Ele faz as malas e se muda para um hotel ali perto. Pela primeira vez em anos, Ana dorme naquela casa sem medo. Ela não sabe, mas tem exatamente 3 dias de vida pela frente. Para os amigos, ela parecia outra pessoa, estava decidida, queria o divórcio, queria recomeçar.
e tinha dado um passo que nunca tinha conseguido dar antes. Naquela semana, ela ia registrar oficialmente a medida protetiva, o documento que colocaria a lei entre ela e ele. Ele, no hotel, contava outra história. Para ele, aquilo era só mais uma briga, porque Ana já tinha pedido para ele sair outras vezes e ele sempre tinha voltado. Na manhã de quinta-feira do dia 21, ele faz um pedido de compras de $200 e manda entregar no apartamento os lanches favoritos da filha e flores para Ana. Naquele mesmo dia, ele devia viajar para Los Angeles para gravar alguns vídeos com um amigo. A vida do personagem ainda seguia normal, mas naquela manhã, o telefone dele recebe uma mensagem. É de Ana, e dessa vez não tem ambiguidade nenhuma. Ela diz que quer que ele saia da vida dela de uma vez por todas. Às 8h40 da manhã, Ana sai do apartamento para levar a Mira na escola. As câmeras do prédio registram tudo. Às 9h12, 30 minutos depois, as mesmas câmeras registram ele entrando pela porta da frente, subindo no elevador. No bolso, uma cópia da chave do apartamento, feita em segredo antes de sair de casa. O que ele fez lá dentro, a perícia reconstruiu depois. Ele destruiu o apartamento, jogou as flores no chão e então faz a coisa que transforma esse caso no que ele é. Ele pega o tablet da filha de 5 anos, abre um aplicativo de chamada, o mesmo que milhões de crianças usam para jogar online, liga uma transmissão de áudio e deixa o aparelho carregando escondido atrás da cama do quarto principal e vai embora. A partir daquele momento, cada som dentro daquele apartamento tocava direto no telefone dele. Ana volta para casa sem saber que a casa dela tinha virado uma escuta e do outro lado da cidade, um homem com uma arma esperava ela fazer qualquer coisa que confirmasse a paranoia dele. No início da tarde, as câmeras do prédio registram Ana voltando para casa junto com um amigo chamado Rayburn, de 29 anos. Ele fazia parte do círculo de amigos que Ana tinha em San Diego, a cidade para onde ela mesma tinha pedido para se mudar, justamente para viver perto deles. Eles ficaram no sofá conversando, sem saber que estavam sendo ouvidos. Ali ouve a voz de um homem dentro do apartamento, e nesse momento qualquer plano de viagem que ele tinha, qualquer flor, qualquer personagem, tudo desaparece. Ele entra no carro, atravessa a cidade. 2h50 da tarde, as câmeras da garagem registram ele entrando no prédio. O elevador sobe os 35 andares, as portas abrem, e aqui entra um detalhe que ninguém esperava. Um vizinho daquele andar tinha uma câmera na porta, apontada para o corredor. Ela filma ele correndo até o apartamento. Ela não filma o que aconteceu lá dentro, mas deu para ouvir tudo. Ele corre pelo corredor, a porta do apartamento abre, a porta fecha. 3 segundos, 5 tiros. O grito de uma mulher, um 6º tiro, e então, silêncio. Na gravação depois do último disparo, ouve-se a voz dele gritando o nome dela, como se outra pessoa tivesse atirado. Ana e Rayburn morreram ali, no sofá onde estavam sentados conversando. O que ele faz nos minutos seguintes diz mais sobre esse homem do que qualquer depoimento. Ele não chama uma ambulância, ele fotografa os corpos e manda as fotos para os próprios pais e para um amigo. Ao telefone com a mãe, ele diz: "Eu acabei de atirar e matar a Ana." A mãe não acredita, é óbvio. Então, ele manda a foto como prova. E então, ele liga para o 911, mas não para pedir socorro, para encenar. Ele diz que chegou no apartamento e encontrou os 2 corpos e que não sabe quem é o homem. O atendente então pede que ele fique no local, mas ele desliga e vai embora. E então ele faz a última coisa. Ele dirige até a escola da filha ainda armado e busca a Mira na saída da aula. A menina de 5 anos, cujo o tablet ele tinha usado para caçar a mãe dela.
Em algum momento daquele trajeto, ele diz para ela: "Eu machuquei a mamãe." 45 minutos depois do crime, a polícia cerca o carro, ele se entrega sem resistência e no banco de trás está a filha dele, Amira, de 5 anos. 2 anos e meio depois, em abril de 2024, em San Diego, o julgamento que a América acompanhou pela TV começa de um jeito que nenhum jurado ali esqueceu. A promotoria pede para apagar as luzes da sala. No escuro, eles tocam uma gravação, é o áudio da câmera do vizinho, a porta, os 5 tiros, o grito, o 6º tiro, o silêncio. 12 jurados ouvindo, no escuro, os últimos segundos de vida de Anna e Rayburn. Ele nunca negou ter atirado, e nem teria como. A confissão para a mãe, as fotos, as câmeras e a ligação em que ele fingiu ter encontrado os corpos. Então, o julgamento inteiro se resumiu a uma única palavra: intenção. E é aqui que esse caso vira uma aula sobre como um assassino tenta reescrever a própria história. A versão da defesa foi crime passional, um homem destruído pelo fim do casamento, doente, viciado, que encontrou a esposa com outro e apagou. No banco das testemunhas, onde ele passou 3 dias inteiros chorando, explodindo, discutindo com a promotora, ele descreveu o momento dos tiros dessa forma: "Antes que eu pudesse me impedir, eu simplesmente surtei, e a arma estava na minha mão, e eu estou atirando e não consigo parar. Era como se eu estivesse no banco do passageiro do meu próprio corpo." Pois é, o banco do passageiro do próprio corpo, não é? Lembra do homem gritando "Ana" depois do último tiro, como se outra pessoa tivesse atirado? Ele passou 2 anos e meio construindo essa versão, e ele tinha um problema insolúvel: o tempo. Crime passional pressupõe um homem que descobre algo e reage, mas a gravação mostrava outra coisa. A porta abre, a porta fecha e os tiros começam em 3 segundos depois. Em 3 segundos ninguém descobre nada. Em 3 segundos ninguém discute, ninguém confronta, ninguém apaga. Em 3 segundos você só executa o que já tinha decidido no caminho. Ele atravessou a cidade com a arma, subiu 35 andares com a arma, correu pelo corredor com a arma. A decisão não foi tomada naquela sala, ela chegou junto com ele pelo elevador. A promotora do caso fechou a tese com a frase que resume o caso inteiro: ele era tão possessivo e controlador que, se ele não pudesse ter Ana, ninguém poderia, nem ela mesma. Esse caso foi sobre poder e controle até o fim. O júri deliberou e, em maio de 2024, a resposta veio: culpado. 2 homicídios de primeiro grau premeditados com a circunstância especial de assassinato múltiplo. Quando o veredito foi lido, houve aplausos na sala. Mas o que aconteceu na audiência de sentença 4 meses depois, ninguém naquela sala estava preparado para ver. No dia 6 de setembro de 2024, a sala do tribunal estava cheia. As 2 famílias, jornalistas, câmeras. 4 oficiais de justiça se posicionam entre o condenado e a galeria. Eles sabiam o que aquela audiência podia virar. Uma a uma, as pessoas que amavam Anna e Rayburn se levantaram para falar. A irmã de Anna começa lendo uma homenagem, mas no meio da leitura ela larga o papel e grita para ele que, se soubesse do abuso, ela teria atravessado o oceano para tirar ela e a mira dele. E ele grita de volta, o assassino discutindo com a irmã da vítima na própria sentença. Pela família de Rayburn, a irmã dele contou que, na hora dos tiros, ainda trocava mensagens com ele, sem saber que as últimas já tinham ficado sem resposta. E então a frase mais curta e mais definitiva do dia. Ela disse que não considerava ele um homem, porque um homem não faria aquilo, que ele deveria apodrecer na prisão. Quando chega a vez dele, ele lê uma carta de 10 minutos,
Pede desculpas, diz que sofria de uma doença mental não tratada, chama o que fez de reação impulsiva não intencional, a mesma tese que o júri já tinha rejeitado. E aí o juiz Jeffrey Freezer fala o seguinte: ele é um ator muito talentoso. Quando eu vi os vídeos de Scarface, é como se, ao cometer esses crimes, ele tivesse se tornado aquela persona. O assassinato a sangue frio, sem remorso. O homem que ficou famoso imitando um assassino de cinema, condenado por um juiz que assistiu às imitações, mas presta atenção na diferença porque ela importa. Tony Montana era grandioso, cinematográfico, morre em tiroteio épico. O crime desse homem não teve nada disso. O áudio registrou o que ele realmente foi: uma porta, 3 segundos, 6 tiros num sofá, uma mulher gritando. Não tem filme ali. Tem um homem pequeno, armado, atirando em 2 pessoas sentadas. A sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Nas palavras do próprio juiz, ele vai morrer na prisão. Ele nunca mais vai ser um homem livre. A galeria explode em aplausos e ele aplaude de volta, debochando diante das famílias. Foi a última imagem que elas levaram dele. Mas essa história tem 3 epílogos. O primeiro, da prisão. Ele deu uma entrevista, disse que o julgamento foi injusto, que a mídia já tinha condenado ele antes, que ele nunca vai poder recolher os pedaços. Na entrevista inteira, a vítima é ele. O segundo, a apelação dele segue tramitando num tribunal da Califórnia. E o terceiro, e esse é o que fica, a Mira, a menina do tablet, perdeu a mãe naquela tarde. A guarda dela ficou com a família dele. E a irmã de Ana, a que gritou no tribunal que teria atravessado o oceano para buscá-la, ficou do outro lado desse oceano, nas Filipinas.